Olá, sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Hoje vamos explorar a vida do maior shogun da história. Não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Tokugawa Ieyasu, 1543 a 1616, foi um líder militar japonês que reunificou o Japão no início do século XVII, após um longo período de guerra civil, conhecido como Período dos Estados Combatentes ou Período Sengoku. Ele criou um novo governo controlado pela família Tokugawa, que governou o Japão até 1868. Ieyasu, cujo nome real era Matsudaira Takechiyo, nasceu em 1543 no castelo de Okazaki, perto da moderna cidade de Nagoya. Os Matsudaira eram uma família de guerreiros que alegava ser descendente do clã Minamoto, que governou o Japão durante o período Kamakura, 1185 a 1333. O século XVI é referido como o período dos estados combatentes ou Sengoku, pois foi um tempo de guerra civil em que líderes guerreiros locais, chamados daimyo, competiam pelo poder e pelo controle de terras. A traição era comum não apenas entre famílias, mas até dentro delas. Para cimentar alianças, as famílias frequentemente trocavam reféns, e por essa razão, Ieyasu passou muitos anos longe de sua família quando era criança. Após sua primeira batalha, em 1558, ele gradualmente fortaleceu a posição de sua família por meio de uma aliança com Oda Nobunaga, 1534 a 1582, um poderoso guerreiro que estava dando os primeiros passos para reunificar o Japão. Ieyasu se envolveu em uma longa série de campanhas contra a família rival Takeda, o que levou à sua eventual derrota em 1582. No mesmo ano, Oda Nobunaga foi assassinado por um de seus próprios vassalos, e na confusão que se seguiu, Toyotomi Hideyoshi, 1537 a 1598, emergiu como o líder militar mais forte do Japão. Embora inicialmente hostil a Hideyoshi, em 1590, Ieyasu formou uma aliança com ele para atacar a família Hojo, um clã poderoso que controlava muitas terras na área de Kanto, no leste do Japão. Após a derrota dos Hojo, Hideyoshi ofereceu a Ieyasu o controle de 8 províncias na região de Kanto, em troca das 5 províncias que ele já possuía no centro do Japão. Em certo sentido, isso foi uma recompensa, pois aumentaria a quantidade de terras sob o controle de Ieyasu. Mas, por outro lado, também enfraqueceria sua posição. As terras estavam mais distantes da capital, Kyoto, Heian-kyo, do que seu território atual, e seu controle sobre elas também seria menos seguro, pois sua família não tinha conexões tradicionais com a área. Ieyasu decidiu aceitar a oferta porque, caso contrário, significaria guerra com Hideyoshi. Ieyasu estabeleceu sua sede em uma pequena vila de pescadores chamada Edo, onde começou a construção de um castelo. Na década de 1590, enquanto Hideyoshi dissipava suas forças em 2 desastrosas campanhas militares na Coreia, Ieyasu consolidou seu controle sobre a região de Kanto. Em 1598, Hideyoshi adoeceu e, antecipando sua própria morte, estabeleceu um conselho de 5 anciãos para governar até que seu filho de 5 anos, Hideyori, tivesse idade suficiente para governar. Ieyasu era o mais poderoso dos 5 anciãos, e após a morte de Hideyoshi, usou sua posição para tentar tomar o poder para si. Gradualmente, os principais daimyo se dividiram em 2 grupos. Aqueles no oeste do Japão apoiavam principalmente Hideyori, enquanto aqueles no leste apoiavam principalmente Ieyasu. Em outubro de 1600, houve uma grande batalha entre os 2 lados em Sekigahara, perto do lago Biwa, no centro do Japão. Ieyasu foi vitorioso e se tornou o governante de fato do Japão.
Ieyasu usou sua vitória como uma oportunidade para redistribuir radicalmente as terras. Ele confiscou as terras daqueles daimyo que considerava inimigos implacáveis. Parte dessas terras ele manteve para si, e parte foi concedida a seus apoiadores. Ele também enfraqueceu outros daimyo, movendo-os para longe de suas áreas tradicionais para novas terras. O filho de Hideyoshi, Hideyori, foi autorizado a permanecer no castelo de Osaka, embora seu território também tenha sido muito reduzido. Em 1603, Ieyasu fez o imperador nomeá-lo como shogun. Este título havia sido usado por Minamoto no Yoritomo, 1147 a 1199, quando ele estabeleceu o primeiro governo guerreiro em Kamakura no final do século XII. Em japonês, governos guerreiros eram chamados de bakufu, que significa literalmente governo de tenda. Após a queda do clã Minamoto, em 1333, a família Ashikaga estabeleceu um novo bakufu na área de Muromachi, em Kyoto. Este sobreviveu em uma forma enfraquecida até 1573, quando Oda Nobunaga finalmente o destruiu. Ieyasu estabeleceu o terceiro governo guerreiro na história do Japão, chamado de Tokugawa ou Edo Bakufu. O período de governo guerreiro é às vezes referido como feudalismo no Japão medieval, mas esse termo pode causar mal-entendidos. Na Europa, o feudalismo surgiu após o colapso do Império Romano, mas no Japão, o sistema imperial criado no período Nara, 710 a 794, nunca chegou ao fim. Embora a família imperial raramente tivesse algum poder político real, ao conferir títulos como o de shogun, ela podia fornecer legitimidade política para o governo guerreiro, e isso era muito importante para pessoas como Ieyasu. Isso lhe dava a autoridade para criar um novo tipo de governo, um que duraria por mais de 250 anos. Após a Batalha de Sekigahara, os Tokugawa controlavam diretamente cerca de 30% do país, mas o restante estava nas mãos de famílias locais de daimyo. Ieyasu reconheceu o direito hereditário dessas famílias de governar em sua área local, em troca de reconhecerem a autoridade dos Tokugawa em nível nacional. Os historiadores modernos chamam a terra governada por um daimyo de Han. O tamanho do Han era determinado não pela área, mas pela quantidade de arroz que produzia, medida em uma unidade chamada koku. Para se qualificar como daimyo, uma pessoa precisava controlar terras que produzissem mais de 10.000 koku. Ieyasu criou um sistema em que havia 3 tipos de famílias daimyo. Famílias Shinpan, diretamente relacionadas aos Tokugawa. Famílias Fudai, que tinham sido aliadas dos Tokugawa antes da Batalha de Sekigahara. E famílias Tozama, que não tinham sido aliadas dos Tokugawa. Ieyasu habilmente criou um sistema no qual ele e seus sucessores poderiam manter o equilíbrio de poder em favor da família Tokugawa. Os territórios dos daimyo Fudai eram tipicamente pequenos, mas localizados em lugares estrategicamente importantes ao longo das principais estradas. As terras dos daimyo Tozama eram maiores, algumas com mais de 1 milhão de koku, mas estavam localizadas longe do centro político, no oeste e norte do Japão. Guerreiros das famílias Fudai podiam ocupar cargos dentro do Bakufu, mas os das famílias Tozama não podiam. Além de redistribuir terras, Ieyasu implementou várias políticas destinadas a limitar o poder dos daimyo. O tamanho dos exércitos dos daimyo foi restringido, eles só podiam ter um castelo em seu território, e qualquer reparo nas fortificações precisava de aprovação. Um sistema de classes hereditárias de 4 níveis também foi criado, com os guerreiros no topo, seguidos por agricultores, artesãos e comerciantes. Os historiadores chamam essa estrutura de poder de sistema Bakuhan, porque era composto pelo Bakufu e pelo Han.
Ieyasu habilmente criou um sistema no qual ele e seus sucessores poderiam manter o equilíbrio de poder em favor da família Tokugawa. Em 1605, Ieyasu abdicou do título de shogun para que pudesse ser conferido a seu filho Hidetada. Ele fez isso por duas razões. Primeiro, ele queria estabelecer o princípio de que os Tokugawa tinham o direito hereditário à posição de shogun. Em segundo lugar, ele queria se libertar das tarefas diárias que o cargo exigia para que pudesse se concentrar em consolidar o poder da família Tokugawa. Após sua aposentadoria, Ieyasu mudou-se para Sunpu, na atual prefeitura de Shizuoka, onde estabeleceu um governo sombra que lhe permitiu continuar a governar o país. O período de unificação nacional de 1573 até 1600 é conhecido como período Azuchi Momoyama. Azuchi era a localização de um grande castelo construído por Oda Nobunaga, perto das margens do lago Biwa. E Momoyama era o nome de um castelo construído por Toyotomi Hideyoshi, perto de Kyoto. Ieyasu também se envolveu em grandes projetos de construção. O maior deles foi o Castelo de Edo. Quando Ieyasu entrou originalmente em Edo, em 1590, era apenas uma pequena vila de pescadores, perto das ruínas de um castelo que havia sido construído no século XV. Ieyasu supervisionou a construção de um novo castelo, o que envolveu aplanar colinas, preencher pântanos e a construção de canais para fornecer transporte e água potável. Após se tornar shogun, ele decidiu manter sua sede em Edo em vez de se mudar para a capital, Kyoto. Ele ordenou que vários daimyo fornecessem tanto a mão de obra quanto os recursos necessários para a construção de um castelo muito grande, cercado por uma camada dupla de fossos. Isso lhe proporcionou uma residência esplêndida, digna de sua posição, e enfraqueceu famílias militares rivais. Uma cidade rapidamente cresceu ao redor do castelo e em 1605, Edo tinha uma população de 150 mil pessoas. Muitos daimyo construíram casas luxuosas nas terras altas ao redor do castelo, enquanto as pessoas comuns viviam nas terras baixas perto do rio Sumida. Após a derrubada dos Tokugawa em 1868, Edo se tornou a capital oficial do Japão e foi renomeada para Tóquio, que significa capital do leste. O castelo de Edo se tornou a residência da família imperial e foi renomeado como Palácio Imperial. O Palácio Imperial ainda se encontra no centro de Tóquio, e suas muralhas de pedra e fossos são um lembrete do poder da família Tokugawa, embora os terrenos atuais sejam apenas cerca de 1/3 do tamanho original do castelo. Ieyasu também supervisionou a construção do castelo Nijojo em Kyoto, que foi usado como sede da família Tokugawa no oeste do Japão. Embora Ieyasu tenha forçado os daimyo a pagar pela construção de castelos e outros grandes projetos, ele não taxou diretamente a renda que eles obtinham de suas terras. Como resultado, ele teve que pagar os custos de administração do governo nacional com a receita derivada das terras Tokugawa. A maior parte disso veio de impostos sobre a população agrícola, mas a mineração tornou-se cada vez mais importante. Ieyasu assumiu o controle direto da maioria das grandes minas de prata no Japão. Ele também cultivou relações com comerciantes estrangeiros, pois o comércio internacional era outra importante fonte de riqueza. O comércio não era apenas com a China e a Coreia, mas também com vários países europeus. Os europeus chegaram ao Japão pela primeira vez na década de 1540 e trouxeram consigo novas formas de cultura, incluindo mosquetes e o cristianismo. Embora Ieyasu valorizasse o comércio exterior, ele também estava preocupado que seus rivais domésticos pudessem buscar apoio no exterior. Por essa razão, ele foi cauteloso em suas relações com estrangeiros. Enquanto Ieyasu consolidava seu controle sobre o Japão,
O filho de Hideyoshi, Hideyori, continuava a viver em Osaka. Em 1614, Ieyasu encontrou uma desculpa para atacar o castelo de Osaka, que Hideyori havia acabado de reconstruir. A campanha inicial foi indecisa, mas nas negociações subsequentes, Hideyori concordou em preencher os fossos externos do castelo em troca de uma promessa de paz. No ano seguinte, no entanto, Ieyasu renegou sua promessa e lançou outro ataque. Nos combates que se seguiram, Hideyori foi morto e o castelo de Osaka foi destruído. Esta foi a última batalha da vida de Ieyasu, pois ele morreu em 1616, aos 75 anos. Após sua morte, um espetacular mausoléu foi construído em Nikko, na moderna prefeitura de Tochigi, ao norte de Tóquio, e o espírito de Ieyasu foi consagrado lá. E assim concluímos mais uma história do Extremo Oriente. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas impressões nos comentários. Obrigado por nos acompanhar.